Olá, pessoal! Welcome to my class. Bem-vindos à minha aula. Estou aqui mais uma vez gravando essa aula para o Pré-ENEM Legal. Minha missão é ajudar você a fechar, a gabaritar a prova de inglês no Enem 2022. Então, vamos lá? Nossa aula de hoje vai ser sobre domínio lexical. Então, gente, o que seria domínio lexical? O que significa léxico? Vocês sabem o que significa léxico? Bom, léxico é o repertório de palavras existente numa determinada língua. Então, nós podemos dizer que nós temos domínio lexical de um idioma quando a gente tem domínio do vocabulário, temos domínio, conhecimento das palavras desse idioma. Porém, não é apenas saber, conhecer o significado das palavras. Nós também precisamos construir sentidos com ela, certo? Então, olha só. Nós somos brasileiros, falamos português, e então nós temos domínio lexical da língua portuguesa, não temos? Bom, e quanto a essas palavras aqui? Todas elas são palavras, tá em português, delétrio é uma palavra da língua portuguesa, jocoso, loquaz, mandacioso, graçolar, concatório, todas são palavras da língua portuguesa. Bom, eu procurei assim algumas palavras que eu não conhecia. Eu não sei se vocês conhecem o significado dessas palavras. Eu particularmente não conhecia. Então, quer dizer então que a gente não tem domínio lexical da língua portuguesa? Sim, nós temos o domínio lexical da língua portuguesa, nós conseguimos nos comunicar, não é? Então, para ter o domínio lexical de um idioma, não precisa conhecer todas as palavras, certo? Bom, agora vamos falar sobre a compreensão dos vocábulos perante a análise do contexto. Primeiro, o que seria vocábulo? What is this? O que significa isso? O que é isso, vocábulo? Gente, vocábulo significa palavra. Compreensão das palavras perante a análise do contexto. Cada palavra, gente, adaptada ao seu contexto, pode gerar vários significados. Chamamos isso de polissemia. O que seria polissemia? O que significa? Significa same words, different meanings. Mesma palavra, diferentes significados. Nós sabemos que uma palavra, como eu trouxe, por exemplo, aí para vocês, eu trouxe o exemplo da palavra cabeça. Palavra cabeça, ocorre polissemia? Sim, ocorre polissemia. A palavra cabeça pode significar, por exemplo, no exemplo 1, não estou com cabeça para isso, ou seja, não estou com paciência para isso, não estou com saco para isso. No exemplo 2, minha cabeça está doendo. Aí já está no sentido literal, né? Cabeça, parte do corpo humano. Você é a cabeça do projeto, ou seja, você é o líder do projeto. Então, você vê aí um caso de polissemia. E a língua inglesa, ela possui menos palavras que a língua portuguesa. Porém, na língua inglesa ocorre muita polissemia. O que é bom, né, para nós estudantes de inglês, porque são menos palavras para nós aprendermos, né? Porém, nós temos que prestar muita atenção no contexto, porque se elas têm significados diferentes, né? Então, o contexto vai nos indicar qual o significado dessas palavras, o sentido, na verdade. Por exemplo, trouxe aqui um exemplo para vocês, essa palavra aqui, bem famosa, né? Husband. Você sabe o que significa?
Isso mesmo. Husband significa marido e é um noun, é um substantivo. Isso aí vocês conheciam, né? É uma palavra bem comum. Porém, vocês sabiam que husband também pode significar um verbo? Também pode ter o sentido de um verbo? Sim. Husband, dependendo do contexto, pode ser um homem, né? Um homem casado num relacionamento conjugal, ou também pode significar um verbo, né? Que quer dizer administrar com prudência, com economia. To manage prudently and economically. Esse é o sentido de husband quando ele tá no contexto assim de verbo. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de frases e eu quero que vocês analisem comigo aí o que é verbo, o que é substantivo. Vamos lá? While reading her book, Sally leaned back against her husband, wishing it were the humankind. E aí, na primeira frase, é o quê? Substantivo ou verbo? Substantivo. Enquanto lia o livro, Sally recostou-se no marido, desejando que fosse do tipo humano. Segundo exemplo. We need to husband our natural resource so that our children and grandchildren may benefit from them. E aí, nesse segundo exemplo, temos um verbo ou temos um substantivo? Um verbo. Precisamos cuidar, né? Precisamos cuidar dos nossos recursos naturais para que nossos filhos e netos possam se beneficiar deles. Próximo exemplo. She and her husband celebrated their 50th wedding anniversary. E aí, temos um verbo ou um substantivo? Temos um substantivo. Ela e o marido comemoraram 50 anos de casamento. Where did you meet your husband? E aí, verbo ou substantivo? Substantivo. Onde você conheceu seu marido? E o último, a president must husband his country's resource well. Verbo, né, galera? Tá dizendo, um presidente deve administrar bem os recursos de seu país. Eita, o do, né? Verbo do, famoso verbo do. Gente, o verbo do também é um verbo que tem muitos sentidos, dependendo do contexto. E vamos conhecer alguns hoje. Do, ele pode ter o sentido, dependendo do contexto, pode ter o sentido de fazer. Por exemplo, can you do me a favor? Pode me fazer um favor? Do também tem um sentido de suportar, lidar com. Por exemplo, I don't do fish. Eu não suporto peixe. E do também tem o sentido de comer. Olha só, até de comer o do pode ter esse sentido. I don't do meat. I'm vegetarian. Eu não como carne, eu sou vegetariano. Outro exemplo, verbo have. Esse aí também tem muita polissemia. Have significa, primeiro significado que a gente pensa logo é ter, né, gente? Do you have kids? Você tem filhos? Mas também tem sentido de comer. Bebê, I had lunch 20 minutes ago. Eu almocei 20 minutos atrás. E também o sentido de portar. Do you have my Mastercard? I can't find it. Você tá com o meu Mastercard? Não consigo encontrá-lo. E aqui, o substantivo plant. Plant é planta? É planta. Mas você sabia que plant pode significar, inúmeras coisas também? A nuclear plant, uma usina nuclear, a power plant, usina elétrica, a sugar plant,
usina de açúcar, the plant building, o prédio da fábrica, water treatment plant, estação de tratamento de esgotos, fruit juice processing plant, uma fábrica de processamento de sucos. É isso. Então, pessoal, a compreensão dos vocábulos, das palavras perante a análise do contexto depende muito do nosso conhecimento de mundo. E o que é conhecimento de mundo? Vocês sabem o que é conhecimento de mundo? Conhecimento de mundo é aquilo que você leva, que você carrega, que você aprende com a vida, que você não esquece e acumula. Então, vou falar uma coisa para vocês, viu? Voltando aqui, né, nosso foco é Enem. O seu conhecimento de mundo vai ajudar você a responder as questões de inglês do Enem, mesmo que você não conheça todos os vocábulos, mas com análise do contexto e seu conhecimento de mundo, você pode sim conseguir acertar uma questão de inglês do Enem, por mais que não conheça todas as palavras. Olha só a importância do conhecimento de mundo. Observem aí essa notícia. Vamos imaginar que caiu um texto desse no Enem, tá? Uma situação hipotética. É um texto da atualidade. Pode até, foi tirado de um site de notícias, então pode acontecer. Bom, se você é uma pessoa atualizada, se você assiste jornais, você tá por dentro do que acontece no mundo, você vai saber, vai lembrar, né, quando falar ali em Paquistão, que você vai reconhecer a palavra, porque é um verdadeiro cognato, você vai lembrar que houve enchentes no Paquistão, mais ou menos em agosto. Então você já vai ter uma ideia aí, ó, do que se trata. E por mais assim, tem uma palavra aí que pode até confundir você, que é mother. Você olha assim, mother, Pakistan, mãe, Paquistão, o que quer dizer? Nothing but mud as mother. Nothing but mud as mother. Nada além de lama como mãe. Newborn return home after floods in Pakistan. O bebê recém-nascido retorna após enchentes no Paquistão. Então aí, esse conhecimento, sabendo, você pode, por exemplo, você não sabe o que significa floods, um exemplo. Mas você sabe o que aconteceu, você lê o jornal, você está atualizado, então, ó, já é de grande ajuda, não é verdade? Então, gente, é isso. Atenção ao contexto antes de ler um texto ou resolver uma questão do Enem. E o contexto você pode analisar como? Né? Com imagem, classe gramatical, frases anteriores e posteriores, o gênero textual. Gente, o gênero textual, ele vai ajudar muito. Você olha assim a estrutura, é um poema, é uma letra de uma música, uma notícia, enfim. Então, algumas informações já são dadas visualmente, sem que a gente precise ler o texto. Certo? Agora aqui, ó, nós vamos praticar a nossa compreensão de vocábulo perante diferentes contextos. E eu trouxe aqui, vamos analisar a compreensão do vocábulo engaged em diferentes contextos, tá ok? Vamos lá. Esse primeiro contexto aqui. E aí, gente? O que seria engaged? Eu quero saber de vocês. O que significa engaged? Vamos supor que você não sabe. Mas você está olhando aqui esse contexto, né? Seu conhecimento de mundo já vai lhe dizer que um quer dizer vago, né? E o outro quer dizer ocupado. Então, vacant, vago, engaged, ocupado. Então, aí nessa situação, nesse contexto, fica fácil, não fica? Mas, olha só como a linguagem visual, ela fala muito pra gente, né, pessoal?
Mas se vem nessa situação aqui, ó. E aí? Engaged. Nessa situação, você conseguiria? Será que nessa situação significa ocupado também? NBA's Draymond Green is engaged. Draymond Green da NBA está ocupado, tá certo? Não, mais ou menos. Não é bem assim, né? Vamos analisar aí o contexto. Observem a imagem, tem uma mulher, tem a Hazel, né? E tá dizendo assim, NBA's Draymond Green is engaged to basket wife star Hazel Renee. Acredito que é assim, Renee. Então quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que ele está, mas no exemplo anterior era ocupado. Aqui não é ocupado, mas não está disponível não, ele está noivo, né? Então essa é a informação, certo? Se, mediante esse contexto aí, eu só tirei as imagens, bom, já ficaria um pouquinho mais difícil, porque não temos a linguagem visual para nos ajudar, certo? Mas é isso. A notícia diz, Draymond Green, da NBA, está noivo da estrela de basquete Hazel Renee. Agora, nós vamos ver numa situação, nós vamos, todos o nosso conhecimento, o nosso aprendizado de hoje aqui, vamos aplicar em uma questão do Enem, beleza? Vamos lá. Observem, esse aqui é essa questão do Enem de 2012, que diz Quotes of the Day, né? Quotes, o que seria quotes? Vocês sabem? Observem ali a data, observem toda a estrutura do texto, que a gente começa assim, analisando contexto. Depois a gente vai ler o texto. Por enquanto, vamos ler o enunciado. A respeito dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, a palavra de alerta de David Cameron tem como foco principal. Letra A. Enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos e suas famílias. B. Criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens. C. Estabelecer relação entre a falta de limite dos jovens e o excesso de amor. D. Reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza. E. Descrever o tipo de amor que gera problema às famílias de jovens britânicos. Vocês lembram que na primeira aula, espero que vocês tenham assistido, eu dei umas dicas para vocês, né? E uma delas, primeiro lê o enunciado, aí depois a gente faz aquela leitura assim, scanning, né? Vai procurar informação no texto para não perder muito tempo, porque nós precisamos... É uma prova cansativa, né, gente? É uma prova... difícil, são muitos textos longos, então o tempo que a gente puder economizar, a gente vai economizar, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o contexto, então já vi aí, ó, quotes of the day. Quotes significa citações, citações do dia. Uma citação de setembro de 2011, já estamos analisando aqui o contexto, alguém falou alguma coisa, né? Quem falou? David Cameron, né, que é o primeiro-ministro britânico. Vamos agora identificar no texto quais são essas palavras de alerta, porque olha só, o enunciado diz o seguinte: os tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, a respeito dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, as palavras de alerta de David Cameron têm como foco principal, olha só,
Vamos identificar aí essas palavras de alerta. Então, usando o nosso conhecimento de mundo, galera, a gente sabe que nessas situações a palavra de alerta, o que ele falou, vai estar entre aspas, certo? Aqui o texto, onde é que estão as aspas? Então já sabemos que isso aqui foi o que o ministro falou, isso aqui que a gente tem que entender, que a gente tem que compreender para resolver a questão. Então, vamos lá. Vamos tentar entender aí o que ele falou. There probably. Provavelmente havia was a shortage of not just respect and boundaries, but also love. But you do need, when they cross the line and break the law, to be very tough. Então tá dizendo aí que provavelmente havia não apenas falta de respeito e limites, mas também falta de amor. Mas você precisa, quando eles cruzam a linha e infringem a lei, ser muito duro. Então, agora vamos voltar aqui para a questão. E aí, a respeito desses tumultos, o que o David Cameron, ele alertou? Quais foram as palavras de alerta dele? Letra A. Enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos e suas famílias. Letra B. Criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens. Letra C. Estabelecer relação entre a falta de limite dos jovens e o excesso de amor. Letra D. Reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza. Letra E. O tipo de amor que gera problemas às famílias. Descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias de jovens britânicos. E aí, gente, vamos voltando aqui para o texto. Qual resposta você acha que é a correta? Que ele fala, there probably was a shortage of not just respect and boundaries, but also love. Não havia apenas falta de respeito e limites, mas também de amor. Então, a resposta correta é a letra D, né? Reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem minha aula até o final. Ainda vou continuar essa jornada com vocês. Ainda tem muita coisa pra gente ver, pra gente aprender. E eu quero deixar uma dica, que é a plataforma Eduque. Pessoal, vamos lá, caprichem no estudo. Não, foco. Aqui tem muita coisa que vai ajudar você, certo? E até a próxima aula. Tem mais, viu? Estudem, se cuidem. Tchau, tchau.